A primavera é uma das estações mais bonitas do ano, porém tem seu lado ruim para as pessoas que sofrem com rinite. A manifestação de alguns sintomas neste determinado período do ano caracteriza as chamadas alergias sazonais. Este termo é muitas vezes usado como sinônimo de alergia a polenes, também denominado polinose ou, mais vulgarmente, febre dos fenos. A rinite, por definição, é uma inflamação crônica da mucosa do nariz, do que reveste a cavidade nasal e os seios da face, e ela é imunomediada por IgE, que é uma célula de defesa do sistema imunológico. Então, sempre que houver contato com um fator irritante, seja por variação climática, por pó, por pólen, a sua mucosa relembra o sistema imunológico que você está sob perigo, teoricamente, e você apresenta os sintomas da alergia: coriza, espirros, prurido nasal, às vezes lacrimejamento, dor no rosto, eventualmente dificuldade para ouvir, mas, independente dos sintomas apresentados, ela, por definição, é uma doença benigna, sem complicações. O frio prejudica? Prejudica pelo fato de que os cornetos, que são os filtros de ar do nariz, eles aumentarem a sua capacidade de trabalho. Então, quando você respira o ar frio, o seu nariz tem que trabalhar dobrado ou triplicado, dependendo da situação, para aquecer o ar que você respira. Então, o simples fato de seu corneto aumentar de tamanho para esquentar o ar que tu respira, ajuda, se você tiver rinite, que a mucosa fique mais congesta, mais edemaciada, mais inchada. A primavera é considerado uma das estações que mais se manifestam alergias e rinites. Por quê? Porque no sul a relação com o pólen é muito intensa. De Curitiba para baixo, isso varia muito. Então, lá em Curitiba, especificamente, a taxa de população portadora de rinite é de 87%. E na primavera, na época sazonal que ocorre a rinite, os sintomas são bem floridos. E aqui em Joaçaba é idêntico. Então, jasmim, laranjeira, orquídea, qualquer coisa que tenha cheiro agradável vai fazer com que o pólen se deposite na mucosa do nariz e desencadeie a crise mais uma vez. Essa crise tem uma reação imediata e uma fase tardia. Na fase imediata, quando o pólen toca o seu nariz, ou o pó, ou o pelo de animais, especificamente o pólen agora, seu nariz incha e começa a ter coceira e prurido. E depois disso, o teu sistema fica sensível para que ou a crise seja de difícil controle, ou para que você use medicações para auxiliar no desenvolvimento da cura daí. Quanto aos alergênios, como ácaros do pó, são responsáveis por alergias que ocorrem durante todo o ano. Na maioria das vezes você se manifesta através de espirros, coceira no nariz e obstrução nasal, dificuldade em inspirar pelo nariz. Porém, alguns sintomas menos comuns podem estar associados, como hipogeusia, que é a dificuldade em sentir o gosto dos alimentos, pressão ou dor no rosto, na topografia dos seios da face, o que pode ser confundido com sinusite, e em crianças pequenas, otite média serosa, que é um tipo de afecção em que forma líquido no ouvido médio por contiguidade do nariz inflamado pela rinite. A dor de cabeça, como eu havia falado, sou repetitivo, é muito confundida com sinusite. Então, o sintoma pode ser o mesmo na rinite e na sinusite, mas são condições absolutamente distintas. A sinusite é infecciosa e esta você trata e tem cura. A rinite, por outro lado, não apresenta cura, embora haja controle sobre a condição. O mais importante em todas as rinites é o controle ambiental. Esse é o primeiro passo. Então, você tem que identificar o fator agressor e tentar evitar o contato. Seja dentro de casa, com carpê, com pó, com papéis ou livros acumulados, ou com o clima, se for possível. Mas realmente não tem cura, tem controle. Na verdade, ela é sempre benigna, mas dependendo dos sintomas, há uma série de classificações. Ela pode ser leve, moderada ou severa, ou intermitente ou não intermitente. Por exemplo, se os sintomas se manifestam menos do que 4 vezes por semana, ou 4 vezes por mês, ao longo das semanas, essa é uma rinite leve. Se os sintomas são mais frequentes do que essa faixa que eu citei, ela já pode ser classificada como intermitente. Então, apesar de benigna, o problema é que isso limita a qualidade de vida da tua atividade laboral. Se você passa a respirar pela boca, você tem um custo energético maior para o seu organismo e isso vai ter repercussões no seu dia a dia. A pessoa pode ficar com a famosa olheira, porque o sangue não está oxigenando direito. Por outro lado, também pode ter a marca supranasal aqui, que é a saudação do alérgico, de ficar fazendo este movimento famoso aqui. E o mais importante, eu sou chato, vou repetir, é o controle ambiental.
Se você usar medicamento, mas não tiver esse cuidado, dificilmente você sai totalmente da crise. Então, o remédio é um adjuvante no tratamento, mas o passo importante mesmo é a orientação ambiental. Evitar contato com o que predispõe à crise. A rinite altera as principais funções do nariz, que são olfato, filtragem do ar, defesa do organismo, além de condicionar a umidade do ar ideal para alcançar os pulmões. O corneto que está mostrado nessa foto aqui, ou turbina ou concha, são estruturas que filtram, aquecem e umidificam o ar que você respira. Então, especificamente nessa foto, está demonstrando um corneto pálido e edemaciado, que é o achado clássico de quem tem rinite. Ele fica grande, fora do seu tamanho habitual, e quase toca o septo nasal, que é a estrutura que divide ambas as narinas. Eu tenho outra ilustração aqui que talvez demonstre melhor o que acontece dentro de um nariz de uma pessoa com alergia. Na foto da esquerda, você observa os cornetos na sua disposição normal e o aspecto da mucosa é saudável. Por outro lado, aqui nesta região, você vê que o corneto ele está pálido, a sua topografia ou relevo é irregular e a mucosa está úmida, congesta, inclusive no olho, porque a rinoconjuntivite também pode ser uma associação da própria rinite alérgica. Mais uma vez aqui você está olhando dentro da fossa nasal e você está olhando o nariz direito. Aqui está o septo nasal, a parede que divide as duas narinas, e aqui o corneto médio ou concha média. Esse é um aspecto normal da mucosa do nariz e das estruturas que compõem. Aqui é um processo alérgico, dá para notar com alguma facilidade que o aspecto da mucosa é totalmente diferente. Há uma congestão, os vasos superficiais da mucosa ficam mais evidentes e ela está pálida, refletindo o maior trabalho do nariz em filtrar o ar que você respira. É possível que você faça uma avaliação com o otorrino e ele descubra outros fatores que causam obstrução nasal junto com a rinite. Exemplo, nessa tomografia você nota que esse cidadão praticamente não respira à direita e à esquerda também. Por quê? Ele tem um desvio de septo do tipo dupla curva, em que para a esquerda e para a direita há a projeção do septo nasal, associado a uma hipertrofia dos cornetos bastante severa, o que reflete a alergia, e um corneto médio buloso no lado direito. Então, são 3 os fatores para que essa pessoa tenha dificuldade de respirar. Mas note, importante que, em nenhum momento, isso reflete sinusite. Os seios da face estão livres e a drenagem deles também. Então, você pode ter dor de cabeça lancinante na situação ou pressão no rosto, mas é absolutamente alérgico e por obstrução causada por fatores mecânicos do nariz.